Quero compartilhar com os irmãos uma palavra. Capítulo de número 24, Evangelho segundo Mateus escreveu, capítulo 24. Quero falar sobre a família da eternidade. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Quem puder, para passar você em nome, fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Compartilhe a sua Bíblia com quem está sem Bíblia. Glória a Deus. Júnior, Deus abençoe, viu, Júnior? Glória a Deus. Capítulo de número 24. Aleluia. Todos acharam? Versículo de número 13, simplesmente versículo 13. É versículo 13. 13. Nos diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Pode sentar, irmãos. Queridos, diante de várias versões bíblicas, para quem gosta de ler, de estudar a Bíblia Sagrada, sabemos que existem diversas versões. Nós temos Almeida Revista Corrigida, nós temos Almeida Atualizada, nós temos a NVI, Nova Versão Internacional, NTLH, Nova Versão, NT, Nova Tradução, Linguagem de Hoje, Bíblia Viva, então, né, várias. Nós temos Belém, NA, nós temos tantas e tantas versões. Para que tantas versões? As versões elas servem para atualizarmos, por isso nós temos algumas versões que já tem um D, né? A tradução atualizada, sempre você vai encontrar aí a Bíblia mais voltada para uma explicação mais clara para com as pessoas. É claro que em meio a tantas atualizações, elas geram algumas complicações, porque atualiza-se demais e aí fica aqui meio que facilitado para algumas pessoas, porque dentro do caminho das atualizações ou das atualizações, existem a atualização que ela vai se atualizando e fica uma questão, vamos colocar, de tão clara para as pessoas, só que essa clareza ela está muito mais distante da originalidade hebraica ou grega. Não sei se vocês estão conseguindo entender aqui. Exemplo, existe algumas versões, quando pega um texto de Deuteronômio, que vai falar do vinho, aponta mais para a cerveja. Ó, atualizações. Tirou o vinho e colocou cerveja. Vocês estão entendendo a atualização? Então, dentro dessa leitura, onde eu quero chegar, é que vocês comigo leiam o versículo de número 13. E vocês perceberam, não sei, porque eu, dentre as várias versões, eu só encontrei a expressão do versículo 13. Mas aqueles que perseverarem, somente na versão ou Nova Bíblia Viva, que está no plural,
O restante pode perceber que está no singular. Sim ou não? Olha aí. Mas mas a Nova Bíblia Viva, a versão, ela aponta para o plural, vocês. Mas aqueles. Onde eu quero chegar com isso? Quem de nós aqui nunca usamos aquela bela, linda frase, pregador, pregadora, de dentro de casa? Quando você, minha alma, quer que alguém da sua casa siga, adore a Jesus, alguém está resistindo. Aquela bela frase que nós usamos, a salvação é a venda. Quem nunca usou? Quem nunca usou? A salvação é individual. Geralmente, esposa está falando para esposo. Geralmente, esposo está falando para esposo. Geralmente, filhos falam para pais e mães. Pais e mães falam para filhos. Por quê? Porque eu quero tanto que alguém venha comigo e não quer. Aí eu finalizo a minha insistência na pregação dizendo: a salvação é individual. Agora, pega isso aqui. A missão ela é coletiva. A missão ela é coletiva. Há uma coletividade na missão. Há um compartilhar. É por isso que eu amo a frase de Charles Spurgeon e falo várias vezes para vocês. Todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. E o missionário autêntico e genuíno não é o missionário de fora, é o missionário de dentro. Porque alguns anos atrás mesmo se falava muito: eu quero ir para a África, pregar na África. Quando na verdade na rua onde você mora nunca pregou. Eu quero pregar no Japão, o povo de olhos pequenos, quando na verdade alguém com os olhos esbudalados na tua casa você não falou. Ah, pastor, por que o profeta não tem honra na sua casa? Então nós temos aí vários termos bíblicos para fugir de uma responsabilidade. E eu acho interessante, irmãos, quando Jesus ele fala isso para os discípulos. Por quê? Porque se você parar para analisar o ponto de partida, a mensagem é assim: a mensagem ela é uma viagem. A mensagem ela é uma viagem. O pregador é o condutor, o pregador está conduzindo na dimensão do Espírito, na inspiração do Espírito. E quando ele conduz os que estão com ele, ele está guiando, ele pode colocar alguém no despenhadeiro abaixo. Como ele também pode levar alguém para o destino que o tal almeja e deseja. Então a pregação ela é algo muito sério. Essa viagem, gente. Entendeu, Rodrigo? Está pegando sério, Rodrigo? Essa viagem. Então, diante dessa viagem aqui, nós temos um ponto de partida. E o ponto de partida aqui para o capítulo 24 é o capítulo 23. Porque todo texto tem o seu contexto. E todo texto tem o seu contexto. Não é o pretexto para o grande êxito. Então eu preciso pegar o texto e entender o contexto para falar do texto. Então esse texto aqui tem um contexto. Qual é o contexto? Jesus aqui está falando sobre perseverança. Ele quer. Aqui inicia Jesus falando para alguém que está numa posição de liderança, que são os escribas e fariseus. Só que eles têm uma roupagem que chama a atenção, as suas orações mais belas, as suas vestimentas mais belas, e que nos parece que aponta para um contexto atual de visibilidade, de liderança eclesiástica, que parece que chamar a atenção das pessoas não é a verdade que externa, que verbaliza, mas é a roupa bela que atrai. Então estamos aqui diante de uma liderança de fariseus, de escribas, que aponta para a lei mosaica. E se não guarda a lei mosaica, está todo mundo ferrado, está todo mundo acabado, está todo mundo destruído. Só que Jesus chegou trazendo a graça. Quando eles aplicam o peso, dizendo vocês precisam guardar as leis, e Jesus está dizendo que esses homens estão colocando peso nas pessoas que nem eles conseguem carregar. Então Jesus está trazendo uma verdade para eles, e Jesus está dizendo: vocês priorizam
uma ornamentação. Quando alguém parte, vocês priorizam. Quando alguém partiu, o local para sepultar tem que ser belo, tem que ser lindo, tem que ser bonito. Você tem que usar tal pedra aqui, tem que colocar um nome na lápide, tem que dar isso aqui, tudo belas flores. Aí Jesus está dizendo, quando na verdade você não honrou a pessoa quando estava em vida. Aí Jesus está dizendo, vocês querem honrar mais, ou falar que honra quando alguém vai ser sepultado. Aí Jesus diz, olha, vocês estão semelhantes a estes sepulcros. Jesus está dizendo, olha, a pessoa que foi sepultada antes de estar ali, quem ela era, bela, cheirosa, teve a oportunidade de abraçar e não abraçou, mas agora, depois que partiu, ali agora está em decomposição, está podre, está cheirando mal, e Jesus aproveita isso e diz, vocês estão assim, estão limpos por fora, mas estão podres por dentro. Vocês priorizam, vou trazer para a atualidade. Vocês não do seu contra. Vocês priorizam tanto o batom. Vocês priorizam tanto a sobrancelha, os olhos, deixa tudo alinhado. Quando na verdade por dentro vocês estão arrebentados. Abriu a boca cheia mal, o comportamento não é legal. Não. Sabe que Jesus não está condenando essa questão externa. Eu não estou condenando isso, mas eu estou dizendo que antes que você tenha a beleza externa, se preocupa com a beleza interna. Então Jesus está trazendo isso e parece que há uma preocupação de Jesus com os discípulos, porque os discípulos vão caminhando e eles vão falando sobre o tempo, cuidado do tempo, não dizendo que é desprezível cuidar do tempo, não, deve se cuidar mesmo, o zelo pela própria casa e consome. Só que aí o que acontece? Enquanto alguém está cuidando do tempo, da matéria, do físico, porque assim eram os fariseus, estão deixando de lado o tempo mais belo pelo qual Jesus constituiu. Bata no peito e diga assim, esse tempo sou eu. Olha aqui, meu amor. Efésios, capítulo 2, versículo 22. Glória, Efésios 2, 22. Efésios 2, 22. Aleluia. Aleluia. Está tendo contexto aqui, irmãos? Olha o que diz Efésios. Nós fomos edificados, construídos. Para quê? Para a morada de Deus em Espírito. Olha o templo aí. Vós juntamente fostes edificados para a morada de Deus em Espírito. Os fariseus, os escribas, eles bateram tanto nessa tecla que os discípulos estão bombardeados de informações. A nossa era, Priscila, as pessoas chegam no recém-converso bombardeadas de informações, mas a informação que deve ser a prioritária, que é para o meio, nós desprezamos. E Jesus está dizendo, eu preciso ensinar os meus discípulos. Aí Jesus chama eles, olha o que diz o capítulo 24. A partir do primeiro versículo, Jesus saindo do templo. Por isso ali o capítulo 23 é o ponto de partida. Jesus saindo do templo significa que ele estava dentro. E era dentro do templo que estavam acontecendo essas discussões, e alguém dizendo, não, a minha ideia aqui deve sobrepor a sua. É o esquema de fariseu dizendo, olha, a minha ideia é a verdadeira, porque eu sou seguidor de Moisés. Só que Jesus nas entrelinhas está dizendo assim, eu sou maior que Moisés. Aleluia. Então, quando temos aqui Jesus debatendo, Jesus condenando a prática dos fariseus, Jesus saiu do templo e agora, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar a construção. Do lado de fora, só, eles pararam e olharam.
Jesus, vem cá, Jesus. Que pedra é aquela ali, Jesus? Jesus, que lindo, Jesus se preocupou. Por que Jesus se preocupou? Parece que veio, né, de Jesus sendo remetido, voltando lá na época de Salomão. E na época de Salomão, meu nobre Filipe, na época de Salomão, as pedras, Pedro, preciosas, as pedras eram ouro, bronze. Só que agora, no processo, José, de adoração, o povo esqueceu-se do conteúdo e começou a olhar a embalagem. A embalagem. Eu estou diante de embalagens, mas que tem um conteúdo. E para mim o que vale muito é o que está dentro de você. Só que nós temos em meio a um contexto onde vale mais do que está por fora. Mas na época de Samuel também ele era assim. Samuel chegou debaixo de uma palavra. Era para priorizar aquela palavra, não era a palavra. Samuel, eu rejeitei Saul, rei de Israel. Não é para mim, mas eu não quero. Eu já me provi de um rei. Eu já encontrei alguém. É segundo o meu coração. Para onde eu vou? Para Belém. E eu vou na casa de quem? De Jessé. Eu tenho um lugar que é o meu separado. Você vai liberar para amar a sede em quem eu te mandar. Não se precipite, em outras palavras. É que Deus está dizendo, você vai ver pessoas belas. Isso aqui serve para casamento. Isso aqui serve para amizade. Tem gente que julga muito a aparência. Samuel foi. Primeiro que ele viu, Eliabe. É esse. Deus disse não. Se Deus não nada, ele unge. Você percebeu que na estrada Deus falou com você, e mesmo assim você continuou seguindo, e se Deus não intervém, você faz besteira. Samuel, eu disse a você, aqui, eles estão olhando para o templo e dizendo: belo templo, coisa linda, coisa maravilhosa, coisa poderosa, coisa gloriosa. Aí parece que Jesus agora vem esfriando o coração deles, mas na verdade não vem. É Jesus dizendo: eu vou ensinar a vocês o que vocês devem priorizar. E é o que, pastor? Não está vendo tudo isso? É lindo. Parece que vê Jesus, Rafael. Está lindo? Está, Senhor. Muito perto. Não está vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Está vendo todas as mansões onde muitos estão lá? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Que essa não seja a sua prioridade, meus discípulos. Jesus dizendo. Aí Jesus diz assim: vem cá, vem mais para perto. Deixa eu falar um negócio para vocês. Não está vendo esse tempo? Chegará um dia onde dentro desse tempo se falarão coisas absurdas. O profeta Daniel havia dito: a abominação da desolação chegará ao lugar santo. Quem entenda, quem tem discernimento, entenda, compreenda. Aí ele vem falando acerca desse final dos tempos. E eu discípulos ficam permeados aquilo, mas eu disse: Senhor, mas quando será duas coisas? O sinal da tua vida e o fim dos tempos. Porque são coisas distintas. Final dos tempos, uma coisa, vinda de Jesus, outra coisa. Não confunda. Senhor, qual o sinal? E Jesus apontou para o sinal. E Jesus disse: acautelai-vos. Tome cuidado. Porque vão surgir tantas pessoas no meu nome, fazendo coisas extraordinárias. Na atualidade, Pai, Jesus está dizendo assim: vai ter tanta gente no manto,
Vai ter tanta gente com a palavra de profecia e revelação. Vai ter tantas coisas acontecendo. Mas não se iluda, não se engane. É por isso que eu acredito, Daniel, que a igreja passa pela grande tribulação. Leia o capítulo 24 aqui, todo e vocês vão entender. Porque o Senhor vem falando sobre algo que está acontecendo. Eu acredito que nós estamos no princípio das dores. Terremotos, maremotos, pais contra filhos, filhos contra pais, nação contra nação, reino contra reino. Aí Jesus disse assim: na minha casa, no meu reino, na minha presença, muitos estarão adorando, mas daí Sião exaltou. Pastor, explica melhor. Um crente vai trair o outro. Um crente vai enganar o outro. A Jesus está dizendo: não se escandalize com isso, porque é necessário que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. O que nós estamos vendo muito é os crentes se esfiando porque o outro crente, camarada, olha para mim e diga assim: ou você tem raiz para permanecer, ou o vento vai te levar. Ou você tem estrutura, meu filho, ou você tem vida com Deus, ou você está enraizado, ou o vento vai te sacudir, vai te levar. Aqui é o recado para a igreja atual. Aqui é o recado para a noiva do Cordeiro. Noiva minha, eu trabalhei para adornar vocês. Aproveita e ama o adorno do noivo, porque o noivo está chegando e quer ele encontrar uma vida preciosa, adornada. A noiva que diz: Maranata, é a noiva que diz: ora vem, Senhor, e o noivo está chegando. Não para tomar uma igreja suja, não uma igreja santa, uma igreja limpa, uma igreja comprometida com Deus. O Senhor me apresentou esse medo. Ele diz, versículo de número 12. Pega isso. Pega isso. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O mundo se tornará apático e não empático. A empatia está desaparecendo, mas a apatia está aflorada. Eu preciso saber primeiro da notícia, porque eu preciso presenciar todo ocorrido, para ser o primeiro a anunciar, ser o primeiro a falar, ser o primeiro a postar. Quem foi que caiu? Eu quero falar primeiro. Eu quero anunciar primeiro. Não, então se prepara para anunciar quem Deus está levantando. Oh, aleluia! Deus está levantando um povo convicto. Mas sabe o que está acontecendo, meu Mauro Neto? Que para o Senhor colocar alguém que de fato ama, alguém que de fato quer, o Senhor vai ter que limpar os lugares e dizer: não está ocupado. Mas não valoriza, eu vou trazer quem ama, quem quer, quem gosta, quem busca, quem gosta. Glória! Oh, aleluia! Este é o tempo em que o Senhor está dizendo para a sua noiva: mas aquele que perseverar até o... Sacode esse crente e diga assim: não é perseverança. De um dia
anos, não é perseverança de 3, não é perseverança de uma semana, não é perseverança de 6 meses, não é perseverança de 1 ano, não é perseverança de 10 anos, é perseverança até o... Pode colocar aqui, por favor, Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Se o Senhor não nos confrontar por meio da sua palavra, jamais serviremos ao Senhor novamente. Chega de vir para recinto como esse para levantar as mãos sem saber por que está levantando as mãos. Chega de vir para recinto como esse para abrir a boca dizendo: eu não te trato por nada. Saiu daqui, a maconha chamou, a prostituição chamou, a cocaína chamou. Ele foi. Eu preciso cantar sabendo do canto. Alguém pode abrir a boca e dizer, poder, leia isso, por favor. Capítulo de número 2, versículo 10. Seja fiel uma semana, é isso? Seja fiel um mês, é isso? Seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. Aquele que perseverar até o fim. Até o fim. Pastor, o que isso significa? Significa que enquanto vida eu tenho, eu preciso lutar. Paulo abriu a boca e finalizo. Eu estou sendo oferecido como sacrifício de libação. Timóteo, eu quero aqui alguém perto de mim. Alguns que abandonaram, mas você permaneceu. Traga depressa, João Marcos. É muito útil para mim, para o ministério. Eu preciso da minha capa. Eu preciso do pergaminho. Eu preciso aqui. Ei, Timóteo, escute, Timóteo. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira, não fiquei no meio da estrada. Aleluia! Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Em nome de Jesus. Deus não te quer uma semana. Deus não te quer um mês. Deus não te quer um ano. Enquanto vida tu tem aqui, Deus te quer. E quando terminar aqui, porque tem você para Ele, e Ele diz assim: família, pode aproveitar, mas chegará um dia que será só meu. Eu trago para cá. Estaremos para sempre com o Senhor. Eu não lembro agora, não. Não lembro. Deus, você lembra? Quando eu gravei o DVD, o primeiro DVD? Lembra? No 2010 é o programa da Vitus. 2009, 2008, alguma coisa assim. Foi debaixo da época que eu fui para Visões. Primeiro DVD. Era uma febre de gravação, pregação, gritei e tal. Eu gravei o DVD. Qual foi o tema? Ser fiel até a morte da tia. O tempo passou. Todas as vezes que eu pego na internet, no YouTube, eu me depois com isso, eu digo: obrigado, Jesus. Ebenezer, até que o Senhor me ajudou. Porque, irmãos, o Senhor está nos convidando a sermos fiéis a Ele até a morte. Persevera até o fim.
A minha perseverança tem que ser até o fim. Eu não posso ficar no meio do caminho. Eu não posso ficar no meio da estrada. Eu preciso continuar caminhando. Pastor, hoje eu estou meio sensível. Fui baleado. Minha vida espiritual foi atingida. Vem sangrando. Adore a Deus sangrando. Pastor, hoje eu não estou conseguindo nem me controlar, só faço chorar. Venho chorando. Eu venho se arrastando. O que não pode é desistir. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Escute e finalizo aqui. O céu é lugar de quem persevera. O céu não é lugar de quem desiste. O céu é lugar de quem é convicto. O céu é lugar de quem é determinado. O céu é lugar de corajoso. O céu não é lugar de covarde. Os covardes vão. O que é maior do que a presença de Deus para você? Pastor, nada. Então segue, meu irmão. Segue, meu filho, pastor. Mas hoje eu estou fraco. Vem fraco. A palavra te fortalece. Pastor, hoje eu estou desanimado. Vem desanimado. Hoje a palavra está sendo para tua alma. Coloca a mão no coração, Pai, em nome de Jesus. Eu glorifico o teu nome. Eu glorifico o teu nome. A tua presença é real aqui. O beijo na palma sai. O leva-cama no último é preparado. A luta não vai nos parar. Oh, as pedradas não vão nos parar. O outro lado nos espera, Senhor. Só que até chegar do outro lado tem tempestade, eu sei disso. Eu sei que tem espírito, eu sei que tem questionamento. Eu sei que tem calúnia, eu sei. Mas o outro lado nos espera. O Rabacama Nunca, Debarachambaraia. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Que essa palavra seja gravada na tábua do nosso coração. E levemos ela, Senhor, em nome de Jesus. Que tenhamos a consciência de que devemos perseverar até o fim. Para alcançarmos essa imensa salvação. É no nome de Jesus que oramos. Eu vos digo, pelo amor de Deus, o nosso Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A comunhão e a consolação do Espírito Santo, depois sobre todos. Se quem recebe, diz amém. Aleluia.